Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Flávio Campos. Eu estou passando aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos mais um texto das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração. E todos nós, que às vezes estamos num deserto, estamos num vale, estamos enfrentando uma dificuldade, uma angústia, uma tristeza. Às vezes precisamos parar um tempo e ouvir a voz de Deus. Ouvir uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. E eu venho trazer para os irmãos aqui esta palavra. Não a minha palavra, mas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele é que nos dá ânimo, esperança e fé, para que a gente venha ter paciência e suportar esse período de provação que cada um dos irmãos está passando. Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, comente, curta a mensagem, se inscreva no canal, para que a mensagem do Senhor chegue a mais pessoas, para que essa palavra de fé, de esperança e de vitória chegue a outras pessoas, que nós possamos ser canal de bênção para todos que precisam de ouvir uma palavra de ânimo neste momento, nesse tempo que estamos vivendo de aflições, medos e angústias e de tantas incertezas. E a palavra que eu quero deixar com os irmãos nesta manhã está em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus vai dizer assim: mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, ao não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Queridos irmãos, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 2, vai falar sobre a construção do templo de adoração a Deus, o templo de Salomão. Salomão tinha resolvido a construir o templo e ele começou a preparar as coisas para a construção. Mas no versículo 6 ele chega a essa conclusão. Ele resolve construir o templo, decide, pede ajuda aos reinos próximos, as madeiras, os utensílios, os operários. Ele começa a juntar o povo, que os artesãos, os que trabalham com ouro, com prata, com bronze. Ele começa a juntar as pessoas para construir o templo, o tão famoso templo de Salomão, uma das maravilhas do mundo. Mas no versículo 6 ele chega a essa conclusão: mas se Deus é tão grande que nem mesmo ele cabe no céu, quem sou eu para construir um templo para ele? A não ser que seja um templo de queimar incensos em honra dele. Meus queridos irmãos, a grandeza de Deus pode desencorajar alguns de nós. A presença dele, embora seja tão grande, nós temos que entender que também ele é tão amoroso e gracioso. E ele vem ao encontro das pessoas pecadoras e fracas como nós, para realizar restauração. Grande como Deus é,
certamente não lhe falta poder do que necessitamos para atingir o alvo da nossa cura, da nossa libertação, da nossa restauração de vida. Eu quero dizer para os irmãos que a grandeza de Deus, o poder de Deus, não pode desencorajar você. Você não pode se esconder do Senhor, como fez Adão. Quando Deus chamou ele se escondeu do Senhor. Não deixe que o seu pecado, meus irmãos, não deixe que a sua fraqueza, as suas limitações, os seus vícios, faça você ficar com medo de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que o nosso Pai, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do mundo todo, o Rei do universo, o Deus de Israel, é tão poderoso, tão grande, mas também é tão amoroso e tão gracioso que Ele te ama e quer te ajudar a curar, a se libertar, a se restaurar. Então não deixe que isso te faça, não deixe que o seu pecado te esconda de Deus. Não deixe que a tua fraqueza faça você fugir de Deus. Isso é um trabalho do inimigo, do príncipe desse mundo. Essa é a missão dele, fazer você se afastar de Deus, te acusar, fazer você achar que não merece a grandeza do amor de Deus. Eu quero dizer para você uma palavra que está em João, capítulo 2, que vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 18 em diante, vai dizer assim: Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubam esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o nosso próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Meus queridos irmãos, neste contexto aqui, Jesus vai ao templo e ele vê aquela corrupção, aquela troca de dinheiro, venda de bois, ovelhas, pombas, no lugar sagrado, e ele pegou um chicote. A palavra do Senhor diz que ele pegou um chicote e quebrou tudo, jogou as mesas para o alto, soltou os pombos, os bois, as ovelhas, e fez um alvoroço, virou as mesas dos cambistas que trocavam dinheiro, e disse: Tire tudo isso daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos lembraram das palavras das Escrituras que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. E Jesus disse aqui: Derrubam esse templo que eu construirei em 3 dias de novo. Os fariseus não entenderam nada, os líderes judeus não entenderam nada. Jesus estava falando dele próprio, do corpo dele, que é templo do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o templo do Senhor hoje somos nós, é o nosso corpo. O nosso corpo é um templo de adoração a Deus. Mas você pode dizer para mim: como Deus vai caber dentro de mim? Deus é tão grande, como Ele pode caber dentro de mim? Pela graça do Espírito Santo, meus queridos. Pela graça de Deus e o poder dele, o Espírito Santo é a marca que mora dentro de nós. O nosso corpo hoje é o templo de Deus. É o templo que Jesus ama. O amor dele por nós queima dentro dele como fogo.
Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. É essa palavra que eu deixo para você nesta manhã, de fé, de ânimo. E o seu corpo é o templo de Deus. E o amor de Jesus queima como fogo por ele. Outro texto que eu quero deixar com os irmãos está em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e o 20, que vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e o pagou pelo preço. Portanto, use o seu corpo para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus quer dizer para você aqui que o seu corpo, você deve usá-lo não para desonrar a Deus, mas sim para a glória de Deus. Como Salomão disse lá, quem sou eu para construir, voltando para 2 Crônicas 2, Salomão diz, quem sou eu para construir um templo para Deus, se Deus é tão grande que nem mesmo no céu cabe, a não ser para adorá-lo e oferecer incensos e sacrifícios a Ele de manhã e de noite. E esse mesmo texto aqui no Novo Testamento, pois Ele nos comprou com preço, pagou com preço, com alto preço. Portanto, use o seu corpo para glorificar a Deus. Então, o nosso templo, meus queridos, o nosso corpo é o templo de Deus no Novo Testamento, que foi comprado. Deus nos comprou com alto preço, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele te comprou. Então, você tem que viver para glorificar Deus, que o seu corpo glorifique ao Senhor, que o seu templo venha glorificar ao Senhor. Em 1 Coríntios 6,12, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Amém, meus queridos? Você é livre, você pode fazer qualquer coisa. É o seu corpo, Deus te deu um corpo. Mas não deixe que nada te escravize. Tudo lhe convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Não deixe que o pecado te escravize, meus queridos. Não deixe. Não deixe. Não deixe que nada faça você pecar. Você possa magoar o templo de Deus, estragar o templo de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero concluir com vocês, dizendo aqui o texto que é de 1 Coríntios 6, do verso 13 em diante, ele vai dizer assim, outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. Nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir ao Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. E pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós naquele dia. Amém, meus irmãos? Então Paulo está dizendo aqui, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que vive em vocês, lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus, pois Ele os comprou com alto preço. Use o seu corpo para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Não suja seu corpo com imoralidade sexual, com prostituição, com pornografia. Será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela?
E as Escrituras Sagradas, os dois se tornarão uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Amém, meus irmãos? Então, entenda o que o Senhor quer dizer. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Então você pode pensar, mas como Deus cabe dentro de mim? Através do Espírito Santo, você se torna um só com Ele. No verso 17, 1 Coríntios 6,17, porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Portanto, use o corpo de vocês para glorificar a Deus. Entenda que Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te limpar, que Ele te comprou com alto preço, que é o sangue de Jesus. Peça a ajuda dEle, ore, clame a ajuda do Senhor. Se você tem uma fraqueza, em qual área que seja, peça que Deus te liberte, te cure, que o sangue de Jesus limpe seu corpo todos os dias, para que você viva longe da imoralidade sexual, longe das corrupções desse mundo, longe dos pecados, longe dos poderes, dos principados que dominam a mente daqueles que desobedecem a Deus. Amém, meus queridos? Eu quero orar por vocês. Você que pode, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço que o Senhor Deus, Pai, visite a cada um dos irmãos que ouve essa mensagem nesta manhã, ou nessa tarde, ou nesta noite. Que o Senhor venha visitá-los, Pai, que o Espírito do Senhor convença eles que o corpo deles é o templo do Senhor, é o grande templo que Salomão quis construir. E Salomão chegou a essa conclusão, mas quem sou eu para construir um templo? Deus é tão grande que não cabe em templos humanos. Mas através do poder dele, através do Espírito dele, ele mora em nós e fez do nosso corpo um templo do Espírito Santo. Não deixe que os principados, os príncipes deste mundo, Satanás, envergonhe o nosso corpo com bebidas, com farras, com prostituição, com adultérios, com pornografias, para manchar, sujar o grande templo do Senhor, que somos nós, os seres humanos, que o amor de Jesus queima como fogo por nós. Peço que abençoe a cada um dos irmãos, aonde essa mensagem chegar, que o Senhor venha tocar no coração e na mente e abrir os olhos deles para entender que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o grandioso Deus, o nosso Rei, e que o Espírito Santo é a marca de que um dia o Senhor vai nos ressuscitar como ressuscitou o Cristo. Deus abençoe uns irmãos, bom dia a todos, que a graça do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês.